Não, dá uma boa noite dupla aqui, então. Boa. Começou a gravar? Vamos a gravar, vamos fazer aquela entrada fake de novo. Boa noite para vocês que estão aqui. Obrigado por vocês estarem presentes aqui numa terça-feira friorenta aqui em São Paulo. A gente vai fazer nossa primeira vez que a gente faz isso, a gente vai fazer uma aula aberta para falar desse assunto que para a gente é um assunto mais importante quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de lifelong learning, importante quando a gente fala do mundo. E a gente vai dividir um pouquinho com vocês a visão do que hoje é quarta. Obrigado, Paulo. É sempre bom, né, pessoal, que pode achar que hoje é terça. Hoje é quarta-feira. E a gente vai dividir da melhor maneira possível isso daqui, porque a gente vai trocar um pouquinho, eventualmente fazer um breakoutzinho agora no começo. A gente vai falar um pouco do nosso método e como é que ele funciona, mas especialmente a Thaís Pazini está aqui, e a Thaís ela vai contar como é que isso acontece na prática. Então, acho que tem tanto aprendizado. Obviamente, queremos que vocês conheçam o Control to Culture Academy, façam sua inscrição e sejam felizes. Mas, independente disso, vai ter um monte de coisa muito bacana, acho que de troca de conhecimento desse assunto, que é um assunto estupidamente novo. É um assunto muito, muito novo. Primeiro convite é um convite para vocês, quem puder abrir a câmera. A gente se vê, dá um pouco. Quem não puder também, tudo bem. Tudo que a gente vai falar aqui é um convite. Porque vocês estão ótimos, eu tenho certeza. A Marina entrou arrumando o cabelo, que eu vi. Quero dizer que eu vejo essas coisas. Está excelente. Mas dá um calorzinho, né? Bruna está... Onde você está, Bruna? Você está praticamente... Está muito frio, é isso? Eu estou em São Paulo também, aqui no frio danado, deve estar uns menos 15 graus aqui. Estou no trabalho ainda, então por isso que eu estou de cachecol, máscara e tal. Muito bem. Então, a gente vai começar, gente. A gente vai daqui a pouquinho fazer umas apresentações relâmpagos. A gente vai fazer 2 rodadas de breakouts de grupos de 3, onde vocês vão ter 3 minutos, tipo 1 minuto cada um para se apresentar. É quase um blind date, assim, rapidão. Só para vocês estarem aqui, para vocês se apresentarem. Mas antes, eu queria começar, quando a gente começa a maioria dos encontros, falar um pouco do manifesto. Um manifesto nosso, eu vou compartilhar aqui. Porque, putz, o manifesto eu acho que é um jeito bacana de contar o que está por trás de tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz. Então, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas a gente tem tanto orgulho dele, acho que ele é tão representativo que achou a gente roubando um pouco do que a Muta faz, nossa parceiríssima, a gente vai fazer uma faísca, e a faísca vai ser o nosso manifesto, que vai agora para vocês. Acreditamos na aprendizagem livre, livre de donos e livre de qualquer um nos dizendo que é hora de aprender. Aprendemos o tempo todo e em todo lugar. Somos life-wide learners. Queremos criar nossa própria definição do que é aprendizado. Porque só nós sabemos quando aprendemos ou não. Queremos trocar controle por confiança e coragem. Queremos poder fazer escolhas, criar nossas próprias aventuras e aprender a cada viagem. Sabemos definir o que, como e por que aprender. Queremos um mundo sem lista de presença, até porque a verdadeira presença não se mede de fora para dentro. Queremos redes abertas, de computadores e de pessoas. Não acreditamos que seja possível obrigar alguém a aprender. Queremos ser convidados e queremos poder convidar também. Mais do que estímulos, queremos autonomia, poder parar um pouquinho no meio do dia para ler, pensar e conversar, e tudo isso sem sentir culpa. Queremos que a vontade de mudar e crescer seja o principal indicador de sucesso de iniciativas de aprendizagem. Queremos tudo isso por saber que vamos aprender a vida toda, e para isso ser verdade,
Temos que aprender em todos os momentos e espaços da vida. Somos lifelong learners. Somos life-wide learners. Então, basicamente, é disso que a gente está falando, de um mundo sem lista de presença, em que a gente vive esse paradoxo, em que nunca o aprendizado foi tão importante, nunca as empresas investiram tanto. Gente, eu tenho consultoria há 30 anos, eu nunca vi tanta tranquilidade de orçamentos de treinamento de uma maneira geral. Efetivamente, parece até com a realocação do dinheiro de logística para as ações online, a gente não tem... Grana não é um problema. Mas, por outro lado, a gente cada vez mais tem pessoas que questionam, né? Então, antes da gente fazer nosso micro blind date, só para vocês se conhecerem, deixa eu fazer 2 perguntas para o chat, para a gente conhecer vocês. Primeiro, coloca aqui se você atua em RH de empresa, em consultoria, ou é um facilitador, ou de repente entrou na sala errada e faz outra coisa. Mas bota no chat rapidão como melhor se você RH, facilitadora, consultor, facilitador, RH. Gente de gestão, muito bem, adorei. Consultoria, Oitana. Atendimento, formação de professores, que legal. Facilitadora, malabarista, o Davi Rodrigues, quase que eu achei que era alguém. Daniela, parceira consultora, legal. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta aqui. Que bacana que vocês estão aqui. Vamos fazer então 2 rodadinhas? De novo, quem puder abrir, abre. Alguém explicou aqui que não pode, fica super tranquilo. Às vezes é o melhor jeito. Tô com um problema com a foto do Bruno aqui, porque ele tá rindo. Você tá vendo a foto do Bruno Galdino? Não parece muito que ele tá ao vivo, parado assim? Eu volto e olho para a foto dele e acho que é ele. Mas trabalharei com isso. A gente vai fazer um check-in agora. Basicamente, quem você é, por que cultura de aprendizagem, por que saber mais sobre cultura de aprendizagem ia fazer bem para tua vida. É uma rodada disso, tá? Só para vocês saberem e verem os olhares diferentes. A gente vai ter 3 minutos, o que na verdade são 2 minutos e 40, até a gente entrar, esse tipo de coisa. Então, usa bem seu tempo para se apresentar. Tá bom? Vamos lá, então. Uma rodadinha rápida, a gente vai fazer uma vez. Ó, embaixo, ingressar em sala simultânea, pode ir entrando. Tem algumas pessoas aqui Hum, que não estão na sala. Deixa eu só alocar rapidamente. tá, eu quero entrar em alguma sala aqui. Você pode escolher entrar em qualquer uma, você está como Eu vou entrar co-host. na... Pode entrar em qualquer uma? Entre em qualquer 3. uma, Eu vou na 7, então. beleza. Vamos, acho que sim. Foi bom, não é? Uma aquecidinha já? Super. Gente, mas pode me tirar um pouquinho aqui, Davi? Bota todo mundo primeiro. Boa. A gente vai falar hoje de cultura de aprendizagem, né? Que é um tema que tá na moda, graças a Deus. Era um tema que durante um tempo era meio estranho, mas muita gente falando, né? A Mari, que tá aqui, nossa sócia, ela fala muito que ela tá aqui, tava, né? Ela tá aqui em algum canto. Ela fala muito... Tá aqui, tá escondida aqui. Ela fala muito... Quando a gente começou, não existia vaga de cultura de aprendizagem. E sabe que os primeiros projetos, a gente até tinha medo de chamar de cultura de aprendizagem, do povo de cultura ficar meio bravo e falar assim, não, como é que a gente faz? Cultura não, cultura de aprendizagem. A gente chamava de estratégia de aprendizagem. Mas a base, essa busca principal, está relacionado a nosso questionamento em relação à efetividade das ações de aprendizagem. Eu vou fazer uma pergunta clássica, para quem fez 6Ds, é a pergunta dos 6Ds, mas é uma pergunta é um ponto de partida. De cada 100 pessoas que participam de um programa que você esteja junto,
como facilitador, como consultor que organizou, como RH, de cada 100 pessoas, quantas pessoas efetivamente participam do programa, gostam, se lembram, aplicam aquele conhecimento que é fundamental, e além de aplicar, elas melhoram. Porque no fundo a gente não é contratado, quando a gente é contratado na área de desenvolvimento, a gente não é contratado para aplicar treinamento. Embora toda fábrica, a gente fala isso muito no curso, né? A gente tem uma cadeia de valor de aprendizagem que é feita para cuspir treinamento do outro lado, a gente é chamado especialmente para incrementar a capacidade das pessoas, né? Então, de 0 a 10, 0 a 100, 100% em percentual. Qual percentual das pessoas aplicam o que vocês dão de treinamento e melhoram? Bota um número, é um chute, né? Uma estimativa tua, bota aqui. 52, Marina adora números quebrados, Ingrid 30%, quem mais? 20, 30, 20, 40, 30, 10, 10, 10, 20, 12 anos. Esses números quebrados me ganham o coração. Então, na 60, Vânia, estamos te ouvindo. Aline, 28. Quem mais? Coloca aqui no bate-papo. A gente tem aqui uma média, vai, de uns 20, 25%. Uma média até alta. Normalmente essa média está em 20. 15. Mas basicamente, eu sempre começo com isso porque é um ponto de partida que a gente tem que ter que não está funcionando bem. A pessoa mais eficiente, que bota 60, acho que depende muito do curso, mas que 50 que seja, metade do tempo e da grana que a gente está investindo em aprendizagem vai para fora. E vai muito para fora porque a gente escolhe das oportunidades todas de aprendizagem que a gente fala há tanto tempo, 70-20-10, a gente chama 70-20-10, né? Nossa, é uma coisa muito bacana. O Charles Jennings, que é o cara que inventou isso, eu assisti uma palestra dele, e ele fala assim, gente, eu errei no número, não é 70-20-10, é só é 75-24-1. Mas a gente torce para o 70-20, a gente não consegue fazer o 70-20, né? Então, para quem eventualmente não ouviu falar, né? 70-20-10, 10% treinamento formal, 20% na conversa, na troca, e 70% numa aplicação prática. O 70 e o 20 viram uma expectativa de torcida, né? Mas a gente tem muito poucas iniciativas que realmente aproveitam os espaços de aprendizagem que a empresa oferece de uma maneira mais ampla, assim. Aqui na Novo, o que a gente gosta de fazer é isso daqui, olha. A gente usa essa matriz aqui, alguns de vocês devem ter visto, a gente chama de matriz Life-Wide, porque Lifelong Learning é o aprendizado ao longo da vida, e Life-Wide Learning é o aprendizado que acontece em vários ambientes, né? Porque essa matriz fala aqui, ó, quem conduz ou propõe o aprendizado. Pode ser a empresa ou pode ser o aprendiz, né? E tem um contínuo aqui. Aqui é um treinamento obrigatório, aqui é o que você escolhe para ler no caminho de volta ou de noite, sei lá. E aqui pode ser a área pediu, não foi, mano. E onde é que ele ocorre? Ou no ambiente formal ou no ambiente informal. Aqui no meio também tem um bicho que chama não formal. Então aqui é um workshop, learning, aqui é uma ação informal, e aqui no meio é uma ação estruturada, porém não corporativa. Então, um grupo que se reúne para discutir um caso, para ler um livro, para almoçar falando inglês. Essa bolinha onde a gente bota a energia toda. E o que a gente acha importante, eu digo todo esse grupo, quando a gente fala do 70-20-10, é falar assim, putz, a gente tem que aproveitar o espaço formal, a gente tem que incentivar o protagonismo do aprendiz. Mas a gente não tem ações diretas, muitas vezes, aqui. Em estimular e reconhecer o aprendizado informal, o workplace learning, e em estimular o aprendizado autodirigido, a autonomia do aprendizado. São poucas as empresas que têm ações estruturadas. Vocês vão ver daqui a pouco uma série de coisas muito legais acontecendo. Alguém tem alguma ação estruturada nas suas empresas ou que já viveu para esses outros campos que não sejam... Aí, quem quiser levantar a mão, mais fácil a gente organiza a fila. Mas alguém viveu uma ação de aprendizagem que não seja uma ação formal, heterodirigida, ou seja, que não seja uma estrutura de treinamento ou de alguma iniciativa formal e heterodirigida, que a empresa define? Isso é uma pausa dramática.
Temos histórias. Marina, conta. Boa noite, pessoal. Eu trabalho no Google e lá nós temos um programa que é de funcionários com outros funcionários para ensinar qualquer coisa. E aí a gente tem uma plataforma interna, tem todo um jeito de organizar isso, mas é bem interessante, assim, tem cursos mais focados a coisa de trabalho que as pessoas querem ensinar, e tem coisas, assim, completamente aleatórias, curso de mágica, curso de malabares, que alguém comentou aí, curso de vinhos. Então, a gente tem essa estrutura para as pessoas ensinarem aquilo que elas quiserem e ter algum tipo de reconhecimento e feedback. E o papel de vocês é criar a plataforma e deixar a coisa acontecer. Não tem muito controle, e assim, no controle no sentido de, não tem um apoio quando demandado, é isso? Exatamente. Deve ser bom trabalhar no Google, você fala assim, que era uma plataforma. Quem implementou LMS aqui sabe o perrengue que é. E Tani, e você? Bom, primeiro eu queria falar que o Conrado abriu minha cabeça de um jeito, ele não vai lembrar por muito tempo isso. Eu sou enfermeira de formação, né? Então, a primeira vez que eu fiz o 6 Days, o Conrado abriu o treinamento perguntando: quantos treinamentos vocês fazem de higienização das mãos por ano? Nem sei se tem alguém aqui da área de saúde, mas vou chutar. Ele não sabia, mas tinha alguém lá da área de saúde. Eu fazia esse treinamento 30, 40 vezes no ano. E desde esse dia, então, eu soltei a lista de presença, soltei o controle, soltei aquele cronograma imenso de treinamentos, de que tem que cumprir, tem que fazer. É claro, na área de saúde tem os treinamentos técnicos obrigatórios para que a gente possa cuidar dos pacientes com segurança, mas tem outros que não. Então, a gente começou a aprender outras coisas. Então, livros que a gente nunca leu, revistas, trocar aprendizado, deixar um bilhetinho do que você aprendeu com um colega. Boa. Isso quando eu trabalhava em empresas. Hoje, que eu sou consultora, a gente tem uma comunidade, todo dia alguém posta alguma coisa que aprendeu novo sobre qualquer assunto. Sobre jardinagem, sobre música, sobre um livro, sobre até uma história com o pai, com a mãe, sobre a própria doença, sobre o próprio adoecimento. Qualquer coisa que você acha importante compartilhar, que possa servir para o outro, para quem você convive, é válido. Boa. Muito bom, Itana. Obrigado. Eu lembro de você por causa do seu nome. O meu Schlohauer provoca isso também. Ô, Bruno, antes de você, Ingrid, onde você trabalha? Esse TVA é bom, não é, Paulo? Você que gosta das siglas? Tudo vira aprendizado? A gente tem o MMA, que é o meu momento de aprendizagem, que é quando você trava na venda. O que é o TVA, Ingrid? O TVA, bom, eu trabalho num ambiente chamado Apple Developer Academy, é um projeto da Apple em parceria com as universidades. Eu fico aqui em Pernambuco, na UFPE, e aí é mais um momento para todo mundo, né, alunos e mentores, compartilharem algum aprendizado. Então, de sanduíche a como descolar a tua cintura, rebolar direito, tudo, fotografia, edição, enfim, principalmente coisas que não estão relacionadas à parte técnica que a gente trabalha no dia a dia, que é design, negócio, inovação e programação. Então, toda semana tem 15, 20 minutos de um TVA, onde uma pessoa se propõe a trazer algum aprendizado para compartilhar. Boa. Bruno, agora que você deu uma foto, fala aí. Saí da foto. Ô, Conrado, rodas de conversas cabem nesse como exemplo? Cabe tudo, gente, cabe tudo. Porque... Como é que vocês fazem? Na verdade, eu criei, pela minha consultoria, um projeto chamado Conversas que Desatam Nós, sobre temas de desenvolvimento humano. Então, eu junto um monte de gente, de idades diferentes, experiências. Tem dona de casa falando com diretor e gerente de empresa sobre um tema de desenvolvimento, por exemplo, autoconfiança. Mas não é workshop, ninguém está para ensinar nada, mas compartilhar o que cada um pensa e sente sobre autoconfiança. E vira um grande mosaico, um grande caldeirão de percepções a respeito daquilo. E não é nada, olha, o que eu vou fazer a partir daqui, mas como é que esse tema se encaixa nas minhas convicções e no meu dia a dia. E eu percebo que isso tem não sei, as pessoas me contam depois que aquilo reverbera no outro dia e aquilo tem uma certa facilidade para ir para a prática. Então... Muito legal, Bruno.
Eu sinto muito, gente, vocês devem estar sentindo. Hoje eu estava com um grupo, posso falar da Clabin, que os nossos alunos estão cansados, né? Eles estão cansados, assim. Eu olhava assim, putz, por mais interessante que esteja o programa, se não fizer muito sentido, as pessoas não têm energia para estar presente. E graças a Deus não foi isso, porque um programa chamado Learning Sprint, que é um programa que é de autodireção. Então as pessoas estão lá porque elas queriam estar. Mas dentro desse contexto, né, vale lembrar que o programa, a gente tem um festival também, quem não conhece, putz, se eu conheço o Davi, vai colocar agora, enquanto eu terminar de falar, o link para o YouTube, a gente tem um monte de coisas lá, e putz, e a ideia básica, quando a gente chama de From Control to Culture, é você partir daquela premissa de que as pessoas são aprendizes confiáveis. Porque a lógica do RH é uma lógica de desconfiança nas pessoas, que eu preciso de lista de presença, que eu preciso dizer o que a pessoa precisa aprender. Mesmo com Buca, né, apareceram 2 exemplos aqui, eu curto com Buca quando as pessoas escolhem o livro, e quando não tem aquela coisa de você sortear e se a pessoa não leu, ela é penalizada, né? Porque a regra oficial é essa, né? Se a pessoa não leu, você pumba. Você acaba a reunião e só na próxima reunião que vai acontecer. A ideia básica é a gente confiar nas pessoas. Por isso que a gente chama From Control to Culture. E tem uma coisa, como vocês vão escutar daqui a 10 minutinhos, a Thaís contar, e ela vai ter bastante tempo, e vocês vão ter tempo de perguntar para mostrar aqui que é um caso aplicado. É a gente estimular o ambiente para que o aprendizado floresça e a gente aprenda o que está acontecendo com o aprendizado. Então, uma das etapas importantes de qualquer projeto de aprendizado é mapear o que já existe que a gente não sabe que existe. E às vezes nem a pessoa sabe que é aprendizado. Mas a gente estava lá vou fazer um micro spoiler, eu não tenho certeza se vai falar disso, Thaís. A Algar é uma empresa que é multinegócio. E uma das empresas é uma empresa a Brain, que a gente fala que é o quê? Inovação. A Brain é uma empresa de inovação. Eles tinham um monte de coisa que a gente foi pegando e jogando para todo mundo, porque eles têm um pouco esse espírito. Mas o ponto de partida é a gente investir tempo, ter estrutura, ter processo, ter projetos, para fazer com que a cultura de aprendizagem aconteça. Passo número 1, definir o que é a cultura de aprendizagem, né? Então, a primeira coisa é, quando a gente fala assim, quero ter uma cultura de aprendizagem, você já tem uma cultura de aprendizagem. Não, eu quero colocar a cultura de aprendizagem na minha empresa, você já tem uma cultura de aprendizagem. Talvez ela seja ruim, mas você já tem uma cultura de aprendizagem. Toda empresa já tem uma cultura de aprendizagem. O que muitas vezes a gente quer é uma cultura de aprendizagem contínua. O que às vezes a gente quer é reduzir no-show de treinamento. Não é cultura de aprendizagem que vai reduzir no-show de treinamento. A gente não pode medir engajamento pelo aprendizado pelo número de pessoas interessadas no nosso programa. A gente pode estar errado. Como é que vocês definiriam cultura de aprendizagem? O que é a cultura de aprendizagem, se vocês fossem falar? Pode ser no bate-papo ou pode ser aqui. Eu curto esse silêncio, tá? É o hábito de aprender, comportamentos que geram esse hábito. O que mais? Gustavo, você foi mexendo no mouse para o microfone? É a impressão minha. É a forma que as pessoas encaram o aprender e o errar. Ô, Conrado. Eu. É a Adriane aqui. Oi, Adriane. Especificamente da terra de Araribóia, Niterói. Eu guardei na minha memória o seu livro, né? Eu te conheci através de Gestão Escalável do Sandro e do Salib. E desde então, né, eu compartilho muito do que você colocou no livro, nas minhas aulas, nos meus bate-papos. Né? Então, acabou que eu virei um agente de negócio sem você saber. Né? Eu agradeço. Sem você saber. Porque eu acho que você coloca muito simples, né, de uma forma, o que é o aprendizagem, né? Que é você colocar para fora algo que você já sabe melhor,
né? Então, eu vejo que a cultura de aprendizagem é muito isso, é você fazer de uma forma melhor algo que você já sabe. Então, seja através de rodas de conversa, através de comunidades de aprendizagem, seja através de N projetos, né, N processos, N formas de formal ou informal, né, de conhecimento, de transferência de conhecimento. Eu gosto de falar que a aprendizagem, essa frase, eu fiz a versão 2.0 dela há algumas semanas. Eu sempre falo que aprender é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. E eu botei um acréscimo, ou por meio de uma mudança de visão, de mundo ou de nós mesmos. Então tem uma coisa também que é a performance melhorada, mas entender o mundo de maneira diferente também é importante. Eu acho que minha primeira definição, isso estava embutido e eu deixei mais claro. Mas esse é o aprender. Eu tô adorando, você tá vendo aqui, Davi, os exemplos, né? Cultura de aprendizagem, na minha visão, eu sabia que você estava mexendo no seu mouse, tem a ver com reduzir a abstração, trazendo a intencionalidade. Ambiente criado para as pessoas para o aprender. E também com essas necessidades, novos conhecimentos são identificados pela organização e pelos colaboradores. Quando as pessoas são curiosas e trocam conhecimento sempre. Gente, essa aqui é a nossa definição oficial de cultura de aprendizagem. E a gente fala de uma cultura de aprendizagem madura. Por que madura? Porque todo mundo tem cultura de aprendizagem. Então a gente está falando de um tipo específico de cultura de aprendizagem, que é aquela que, teoricamente, tem a maior capacidade de impactar a empresa. Cultura de aprendizagem é aquela que tem a capacidade de criar um ambiente fluido que estimule a autonomia e a troca de aprendizado entre colaboradores, tanto no espaço formal quanto informal. Então, quando a gente está falando de cultura de aprendizagem, é disso que a gente está falando. E é importante essa continuidade, por que ela é importante, né? Ela possibilita o crescimento de cada pessoa e time, bem como da organização como um todo, impactando a sociedade pelo estímulo do aprendizado ao longo da vida. Na formação de cultura de aprendizagem, a gente tem um momento que a gente fala especificamente de como criar um business case para a cultura de aprendizagem. Como é que você defende o dinheiro e o tempo e o recurso e as pessoas que você vai precisar para criar um processo de aprendizagem? E entre os exemplos que a gente dá, a Microsoft é um exemplo clássico que só fez a mudança de business dela quando ela foi... Mas, gente, há 15 anos você ia na Magazine Luiza comprar uma caixa com CD dentro, e esse era o business da Microsoft. De repente tem Xbox, de repente tem Office 365. Então foi uma mudança onde a principal alavanca foi a capacidade de deixar de ser um know-it-all. Acho que o pessoal que está nas empresas Apple, Google, sabe que o nível médio das pessoas é alto, o processo seletivo ele é para gente muito esperta, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que know it all, que sabem tudo, tem que ser pessoas que querem aprender tudo. E para isso você tem vulnerabilidade, autoconfiança, que nem o Bruno colocou aqui. A lógica de cultura de aprendizado é criar esse ambiente. O que é importante, e isso a gente honestamente está descobrindo ainda nos projetos, a gente faz bastante projeto, eu imagino que seja a consultoria que mais faz projeto, porque a gente começou antes, só isso, tem muita gente fazendo coisa bacana, mas a gente tem mais volume, e a gente mesmo assim está aprendendo, a gente pesquisa muita gente fora, não tem ninguém com uma estrutura, e o que a gente fez foi organizar um pouquinho a maneira como a gente pode impactar a cultura de aprendizagem. Eu vou contar para vocês agora, a gente conversa um pouco, e a gente faz mais um pequeno breakout e vai para Thaís ver um caso aplicadíssimo, onde vocês vão ficar, tenho certeza. Thaís, vou levantar a expectativa mesmo, tá? Que eu confio em você. Vão ficar encantados com o que está acontecendo na Algar. Mas antes eu vou... Davi, você coloca o slide do... Só para você colocar aí? Quer que eu coloque? O slide Vou pegar aqui, peraí. É o da mandala. Tô com o meu aberto aqui, que como você estava compartilhando, eu achei que era mais fácil aí. Oi. Boa. Gente, cultura de aprendizagem é um subset da cultura. Faz sentido para todo mundo isso? Então a gente não pode falar de cultura de aprendizagem sem pensar em cultura. É um pedaço da cultura. Então,
quando a gente fala, de alguma maneira, de cultura, o que a gente está falando é de uma maneira ampla, da maneira como as pessoas se comportam em relação às práticas educacionais de aprendizagem, cultura de aprendizagem. É como as pessoas se comportam. Existem algumas coisas que estimulam ou influenciam a maneira como as pessoas se comportam em relação às práticas de educação e aprendizagem. A gente separa influências externas e internas. Não é externas à empresa, é externas ao RH, a nossa área de influência, é o que a gente pode fazer de maneira estruturada. Esse anel de fora são as influências externas à empresa. Primeiro, o Zeitgeist é o ambiente do mundo. Acho que Zeitgeist é uma palavrinha alemão. Somos chiques, né, Davi? Uma palavrinha alemã que quer dizer o espírito do tempo, mas é o que está rolando. Vocês já perceberam que os temas... Gente, segurança psicológica não virou um frisson? Vocês têm na empresa de vocês também? Segurança psicológica, de repente, ainda tá morninho. Você tem os temas, comunicação não violenta tá morninho ainda, mindset digital continua, mindset crescimento tá indo bem, gestão de projetos ágeis não sai, mindset ágil não sai, liderança humanizada, personalizada, alguma coisa. Feedback, este best-seller que não vai embora nunca. Eu tenho perguntado nos workshops, nos papos com líderes, quantos cursos de feedback as pessoas já fizeram. Gente, é impressionante, assim, é uma 10 na carreira, 20. Então, o Zeitgeist também é o que faz a gente colocar óculos de realidade virtual em todos os programas de inovação e educação, embora tem... No mundo quase não tem óculos de realidade virtual, assim, comparado com o celular, mas é a maneira como a gente olha o mundo, impacta a maneira como a gente olha o aprendizado, até pro design das coisas. Então, essa é uma coisa que impacta. Tem uma segunda, que é como o mundo vê a educação. O mundo vê a educação da maneira como a gente traz para dentro, por meio de universidades que têm workshops, que têm lista de presença com professores. Essa lógica super estruturada, over estruturada de educação, obviamente impacta e cria aquele círculo absolutamente maluco que nós vivemos, que é você faz pesquisa de clima, as pessoas pedem treinamento, você faz treinamento, elas não vão. Porque elas não conseguem decodificar aprendizado num formato que não seja dessa visão de educação. Aí, você tem esse segundo círculo, que é um círculo mais próximo da empresa, mas que a gente ainda não consegue influenciar. O primeiro é a estratégia do negócio. Então, eu posso dar um exemplo, a gente fez algum trabalho CPFL. Conta, Davi, o impacto da estratégia do negócio para a cultura de aprendizagem da CPFL, da mudança do setor e como é que isso impactou a cultura. O nosso CPFL foi muito interessante, assim, né? Começa desde da narrativa. Teve várias histórias que a gente viveu ali dentro e duas foram bem marcantes. Uma foi durante as entrevistas com a alta liderança, a gente conversou com o CEO deles, que era o Estrela. O Estrela contou para a gente que tinha uma sala que eles chamavam de tradição. Então, era uma sala que parecia um museu, assim, com fotos de antigos presidentes, né? Era um registro do legado, né, da organização. E eles reformaram aquela sala e transformaram numa sala de conexão, numa sala de troca, né, numa sala de conversas. E quando eles contaram essas histórias, a gente super conectou que aquilo faz parte da cultura de aprendizagem da CPFL. É o momento que eles estão vivendo, o momento de transformar tradição em conexão. E aí isso se conectou tanto na narrativa quanto nas experiências, né? A gente começou a desdobrar isso em cada um desses espaços de intervenção que o Com vai se aprofundar aqui. E teve uma segunda história que eu acho que vale a pena compartilhar, é que quando a gente faz esse processo de entender a cultura de aprendizagem, tem alguns momentos de workshop. Então, são momentos que a gente senta com o time, tanto com o time de RH, T&D, pessoas que são extreme learners, pessoas que são super relevantes, né, em relação à cultura da organização, e a gente pergunta para essas pessoas, que tipo de cultura de aprendizagem a gente deseja aqui? O que a gente quer ver, né, acontecendo no dia a dia? E aí teve a Lívia, gerente do marketing, e ela falou assim, cara, o meu sonho é que aqui, quando eu não souber alguma coisa, eu consiga falar, eu não sei isso, eu desconheço esse assunto, vou pesquisar sobre esse assunto, sem me sentir culpada, sem me sentir mal, porque às vezes eu tenho dificuldade de falar eu não sei. Então a gente pegou esse conceito do não saber e virou uma frase, né? Um dos valores da cultura de aprendizagem hoje da CPFL é aqui abraçamos o não saber.
Então, hoje, se você faz uma reunião com praticamente qualquer pessoa da CPFL, tem uma chance muito grande de aparecer aqui no link do Zoom, né? Bem grande, assim, abraçamos o não saber, ou transformamos tradição em conexão. Então, essa é uma forma, né, da gente começar a ajustar a narrativa e depois a gente pega esse valor e não deixa ele só escrito, né, num fundo de Zoom ou apenas vira um valor ali para colocar na parede. Ele tem que se transformar em coisas práticas. Então, para cada um desses valores, a gente começa a desenhar as intervenções, os experimentos. Então, acho que vale até a pena, Nacon. Depois a gente marca um Boa. dia, chamar a Carla para ela compartilhar mais aqui. A gente quer fazer muito essa troca dos casos. Na verdade, eu vou contar a verdade, gente. O que eu queria que ele falasse, ele não falou, na verdade. Ele falou tudo isso que é mais legal do que eu perguntei, mas o que eu queria que ele falasse, assim, o setor elétrico, do setor de energia, ele tá abrindo o mercado. Era isso que eu queria falar. E daí, mas eu vou contar para engatar uma segunda aqui. E daí, imagina, hoje é um mercado obrigatório. Você vai lá, eu moro aqui na Rua Laplace, no Brooklyn, e eu preciso receber e de repente vai ser um mercado elétrico. Então, tem um vínculo com o cliente que eles não estão acostumados a ter. E essa mudança impacta na maneira como a gente olha o aprendizado. Então, a estratégia do negócio vai impactar pra caramba. Gente, na Vale tem uma coisa que eu acho lindo lá. A gente está redesenhando toda a educação corporativa e a cultura de aprendizagem da Vale nesse momento. E o lema estratégico da Vale é aprendendo juntos. E sabe por quê? Porque a gente não vai esquecer Brumadinho. Eles trazem para cima. Então, isso é uma mistura de estratégia com negócio e cultura organizacional. Tudo isso vai impactar. Agora, o lado esquerdo, gente, é onde a gente trabalha. Então, o Davi vai colocar daqui a pouco tem um arquivinho super legal, um e-bookzinho super legal. Vocês podem ver. No programa, gente, o que a gente faz é, cada um dos participantes cria um grupo de trabalho na empresa e vai estruturando essas 5 etapas. Que eu vou passar mais ou menos rápido, não muito, mas mais ou menos, porque vocês vão ver isso na Thaís de maneira muito real. A primeira é criar... Não, pode voltar lá. A primeira é criar uma narrativa do que é aprender. Se a gente não cria essa narrativa, o que é aprender na empresa X, aprender vira treinamento. Então, a gente tem que criar uma narrativa que as pessoas respondam, não, aprender aqui é... E tem 1000 maneiras de fazer isso do ponto de vista de iniciativa. Você pode fazer isso muito pela comunicação, como vocês vão ver, a gente faz isso pela comunicação. Mas tem outras formas de fazer isso. Tem outras formas de você traduzir a narrativa. Muitas vezes a gente pode criar narrativa de 1000 formatos. Normalmente a gente cria um manifesto, mas a gente já criou um conjunto de valores, já criou mandala, a gente chama de princípios, tudo para não confundir com as coisas corporativas mais clássicas, né? Mas o primeiro passo é esse, é a gente pensar o que é aprender na empresa. Alguém tem aqui alguma empresa? Tem alguma definição de aprendizado ou algo parecido que deixe claro para as pessoas o que é aprender? Alguém do RH? E vocês percebem a importância disso? Porque senão a gente fica, mais uma vez, estimulando a heterodireção. Então, esse é o primeiro espaço. Por que é um espaço de intervenção? Porque a gente acha que a gente vai estimular a cultura de maneira vetorial. O que é vetorial? Não é assim, pega e faz. A gente vai mapear o que já existe e vai fazer as coisas se direcionarem a essa narrativa que a gente quer. A gente tem que identificar qual que é a narrativa hoje, tem que fazer um diagnóstico, a gente fala um pouquinho de como fazer isso. Até nesse arquivo que vocês vão receber tem. Mas a gente tem que criar o que é aprender aqui. Às vezes a gente cria uma tagline, uma linha simples. O caso mais famoso que tem é o caso do Citibank, e que a assinatura é Be More. Seja mais. Seja melhor. Be more, não be better. Seja mais. Então, assim, a gente usar um olhar, e a gente fala muito de branding, a gente fala muito de... como é que chama o livro que a gente gosta? Make It Stick, né? Tem um nome em português, né? Bota aí depois. Ideias que colam. Ideias que colam. É um livraço.
Porque a gente tem que ser, e eu vejo, a gente pensa pequeno muitas vezes, né? A gente tem tanto potencial na área de RH, a gente vai meio para o mesmo, meio para o óbvio, as pessoas nem escutam muito mesmo a mensagem corporativa. Então a narrativa tem que ter esse poder. O segundo espaço de intervenção é a nossa área, as práticas e os papéis da educação corporativa. A gente fica bravo, não fica bravo quando as pessoas fazem curso e a gente não sabe, a gente quer ser meio o gestor das iniciativas de aprendizagem. Então a gente identifica aqui qual que é o nosso papel para criar essa cultura de aprendizagem. E tem um olhar de estrutura mesmo, porque muitas vezes assim, não, mas como é que eu vou conduzir? Ah, tem 8 iniciativas de aprendizagem informal, nem sei como conduzir, porque muitas vezes a gente depende muito de terceiro, né? A lógica, terceiro interno ou externo, ou o facilitador interno ou a consultoria. E a lógica é a gente começar a criar iniciativas e ter práticas diferentes. Então aqui a gente tem que entender o que é que a gente está dizendo quando a gente fala que treinamento não é obrigatório, do tipo criatividade tem que ser obrigatório. Eu li um indicador ontem, gente, muito interessante, obrigado. Van acabou de colocar um artiguinho aí. Que quando você faz treinamento, olha que interessante isso, Paulo. Quando você faz treinamento de diversidade obrigatório, a resposta é negativa. As pessoas saem do treinamento de diversidade incomodadas e não fazendo inclusão. Então, entender quais são as práticas que atrapalham e que ajudam a cultura que a gente quer é fundamental. Deixa eu perguntar para vocês, e pedir para vocês responderem dessa vez, por favor. Vocês veem práticas que a gente faz no dia a dia que não ajudam a cultura de aprendizagem? Lista aqui, ou fala, abre o microfone e fala, o que a gente faz, que a gente faz naturalmente, do tipo isso que eu falei, fazer treinamento obrigatório para programa não obrigatório. O que a gente faz que vocês acham que não apoiam a cultura de aprendizagem, que estimule a autonomia, a troca? Lista de presença é indicar quem deve participar do treinamento, perfeito. O que mais? Treinamento na parte do trabalho, isso é muito bom. Elaine acabou de sair um artigo muito legal, a gente vai comentar ele semana que vem, de um cara chamado Josh Bursey. Treinamento como remuneração variável, Ingrid, é isso que você quis dizer? Como a pessoa... Desculpa. Não, remuneração variável que depende de participação em treinamentos e coisas dessa natureza. Então... isso é péssimo. Tem as duas coisas, né? Porque tem outra coisa que, assim, o treinamento é parte, assim, é prêmio, né? E aí o que a gente faz nessa área de educação corporativa, assim, como é que a gente seria parar isso? Budget? Putz, por que a gente é dono do budget, né? Colocar as pessoas no hotspot perguntando se já fez, ou a liderança que cobra abertamente porque está sendo cobrada, é esse tipo de coisa. E aí, muitas vezes a gente faz porque lá na ponta, a área de relações institucionais quer um número de horas para botar no relatório, o que é o número de grana por pessoa. Então, assim, é um trabalho de médio prazo. Pra vocês terem uma ideia, a gente, acho que na Algar também, né? Thaís vai falar daqui a pouco, mas de terminar um programa para começar a implementação, tem todo um projeto de gestão da mudança para fazer as pessoas entenderem do que é que a gente está falando. Aí, gente, workplace learning ou informal learning, o aprendizado, a gente tem chamado muito de workplace learning porque é o aprendizado que acontece no dia a dia. Exatamente o que a gente quer reforçar muito. A gente mapeia, a gente tem um processo, e vocês vão ver isso, de mapear esse processo. A gente fala que a gente tem que formalizar o informal sem burocratizar, sabe? A gente reconhece, fala, olha que legal, às vezes, meu caso eterno é o rolê antropológico da Neon. Os Neon Pagamentos, os líderes iam para o centro de São Paulo, com o celular na mão, mostrar para as pessoas o design que eles tinham feito, os designers faziam isso. Assim, tá legal, não tá legal? Como é que é? Aí depois conversavam, cara, aprendizado puro. E junto com o trabalho, né? A gente fez outro dia com o cliente, eu, Davi e a Mari, a gente ficou 2 dias montando um curso de liderança junto com a consultoria que ia fazer. A gente foram 16 horas maravilhosas, a gente saiu com um programa bárbaro montado, uma linha de comunicação animal, uma outra experiência. E isso para as pessoas que estão participando do RH é uma aprendizagem. Então, e aí o que a gente faz? A gente precisa reconhecer isso.
O quarto, mais importante deles todos, talvez, as pesquisas mostram que é onde tem uma principal reflexão, é o papel da liderança. Então tem um aspecto que é envolver a liderança e outro aspecto é tornar a liderança com repertório para poder implementar os rituais de workplace learning que a gente está sugerindo, ou que eles estão fazendo. A gente tem que dar um novo repertório. O repertório de hoje é dar feedback e fazer PDI. Então a gente tem que dar um novo repertório. Tem que apertar novos botões. E a última coisa é o estímulo à autonomia do aprendizado. Tanto o aprendizado, tanto a autonomia do aprendiz quanto a autonomia do aprendizado. Então a gente estimula a autodireção. A Thaís vai contar. Tem que falar um pouco do MOL, né, Thaís? Que é o MOL do Alex Bretas, que muitos de vocês devem conhecer aqui, nosso super parceiro, meu irmão. E irmão do Davi também. E do Paulo, de uma galera aqui. E o do Paulo é mais neto, né? Que ele é mais velho. E ela participou do MOL, que é uma formação dele, e isso abre a cabeça porque fala assim, gente, aprendizado pode acontecer em todo lugar, a gente não precisa controlar. Não precisa ser todo mundo também, todo mundo tem, por que todo mundo? Nossa, 1/3 participa, ergue as mãos pro céu, participou de verdade, porque quis. Não vamos jogar dinheiro fora, não. Então a gente precisa tanto estimular comunidades de prática, uma comunidade, é uma prática tão antiga, a gente usa menos do que a gente podia usar. Então, estimular, e tem que ensinar as pessoas a fazer essas coisas. Eu já vi a apresentação um pouquinho, né? A gente passou junto, né, Thaís? Eu vou parar de falar, porque eu vou começar a contar um monte de casos de você. Então, basicamente, pode tirar aqui, Davi. Basicamente, quando a gente fala de aprendizado, é isso que a gente conversa. É isso que a gente estuda em profundidade. É isso que a gente vê casos, é isso que a gente vê ferramentas. E isso que a gente está aprendendo. Essa terceira turma, né? A cada turma a gente vê um formato diferente, a gente aprende coisa nova, a gente vê o que funciona, o que não funciona. E eu no começo eu ficava meio com vergonha de mudar, sabe? Mas a gente tem uma máxima, tem algumas premissas, e uma delas é que a cultura de aprendizagem também aprende. Então a gente vai ver na vida real o que está acontecendo, principalmente com essa coisa tão nova. Desses espaços de intervenção, quais vocês acham que, para vocês, bota no bate-papo aqui, faria mais sentido começar a reconhecer? Então, lembrando, narrativa, educação corporativa, workplace learning, liderança ou autonomia? O que vocês entendem como o primeiro passo viável para vocês? Liderança. O que mais? Liderança e autonomia. Narrativa. Para fazer tudo isso que a gente está falando, liderança e protagonismo, para fazer tudo isso que a gente está falando, narrativa, por exemplo, você vai ter que ter uma super parceria com comunicação interna. No nosso caso, na Algar, né, Thaís, a gente botou esse pessoal junto do projeto. Eles participavam das reuniões de criação desde o começo, participavam da reunião de tudo. Esse era um pouco o olhar. E daí, como vocês falaram que 70% dos treinamentos não funcionam, para ter tempo de fazer isso, faz um pouco menos. Nosso projeto até se esticou um pouquinho, então, pô, honestamente, um pouquinho mais do que a gente queria. E no fundo, a gente acabou ficando uns 3, 4 meses, né, Thaís? Com menos treinamento. As pessoas ficaram com uma ansiedade, mas deu tempo da gente respirar e pensar. Esse foi um pouco o olhar. Vamos fazer um breakout de 5 minutos, 6 minutos, só para a gente, em grupos de 4 ou 5, só para a gente discutir o que vocês viram aqui, o que faz sentido, só para dar uma discutida mesmo desse modelo, o que faz sentido para você, o que chama atenção, o que ficou mais forte, e daí a gente vai para um caso aplicado, que é a Thaís, que vai ter o resto do tempo aqui.
Então, a gente pode fazer, acho que 11 turmas. E aí a gente vai ter... Gente, é pouco tempo mesmo, mas são 6 minutos. E aí vocês vão voltar e a gente vai direto para a Thaís. Tá Fechado, bom? pessoal. Dividindo vocês aqui. Lembra, é só apertar ali o... Gente, que demais isso aqui. Muito rápido. É muito rápido. Sempre é, gente. Sempre é, mano. Gente, eu vou começar só compartilhando rapidamente que eu acabei de receber um artigo aqui sobre a importância do olhar antropológico que a Letícia escreveu. E tá aqui. Letícia, vai, 10 segundos de por que esse olhar você acha importante para você escrever o artigo. Tá aqui o PDF, gente. Obrigada, Conrado. Então, pessoal, eu sou formada em Ciências Sociais e caí de paraquedas no mundo da RH faz 7 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais focada, né, na área de treinamento, eu percebi que o olhar do antropólogo ele é muito importante, porque na antropologia a gente tem um método de pesquisa que é a etnografia. Inclusive, recomendo a quem não conhece procurar, que é você observar, mas ser uma observação participativa. Então, por exemplo, a etnografia é muito usada para estudar a tribo indígena. Então, de você vivenciar, você estar ali e observar como as pessoas se relacionam no dia a dia, no cotidiano, em todas as suas nuances das relações. E quando eu comecei a trabalhar com treinamento, para começar a entender das necessidades, né? Ou mesmo no momento que eu estava, até de entender como uma organização funcionava, porque eu vim da área acadêmica, para mim, ter esse olhar de antropóloga foi algo muito essencial para eu conseguir me desenvolver também enquanto profissional e poder contribuir aí para as equipes. Então, aí eu escrevi um artigo sobre o tema e o Conrado quis compartilhar com vocês também. Não vou nem pedir para a Bárbara começar a falar aqui também, porque ela fala um monte de coisa maravilhosa no programa também. Mas a gente tem essa discussão, uma discussão super profunda sobre isso. Gente, eu vou pedir para a Thaís contar como é que tudo isso acontece e aconteceu e está acontecendo na prática. A Thaís foi um barato, porque a gente entrou no programa, ela tem uma energia louca que vocês vão ver daqui a pouco. Mas tem pouca experiência em treinamento até, né? Assim, ela vinha na Unialgar, que foca também em cultura, mas não tem aquela história tradicional que foi analista de seleção, e daí foi, putz, ela fez um outro caminho. E eu acho que hoje, sem puxar o saco, é uma das pessoas no Brasil que mais conhece isso na prática, porque está fazendo, e está buscando, e está se desenvolvendo. Então, Thaís, o palco é seu. Compartilha com a gente um pouco como é que tudo isso acontece na prática. Como é que está acontecendo? Maravilha, obrigada, Conrado, né, por esse convite de estar aqui com vocês hoje. E o Conrado fala assim, né, da energia, mas eu acho que é isso, a gente é o que a gente transborda, a gente é o que a gente acredita, né, e esse tema deixa o meu coração bem aquecido, até porque quando eu vejo que a gente tem um oceano azul aí de oportunidades para a gente fazer dentro das empresas ou dentro, né, do espaço aí de cada um. E quando a gente assume, né, esse lugar do autodirigido, do protagonismo, eu acho que é uma coisa muito libertadora. Eu acho que uma palavra boa é isso, porque é uma coisa que a gente está fazendo para a gente também, não é só para a empresa, né? E feliz demais de estar aqui compartilhando também. Tem uma galera aqui da comunidade do MOL, que é o Master of Learning, do Alex Bretas, né? Então, obrigada pela apreciação de todos vocês, viu? Vou compartilhar minha tela, então, aqui com vocês, para a gente, então, falar um pouquinho aqui de como que a gente está caminhando, né? É uma jornada, né? Então, como que a gente está caminhando aqui em todo esse processo? A Algar, gente, é um grupo empresarial de controle familiar, mas de gestão profissional, né? Nós já somos quase uma empresa centenária, estamos aí caminhando para os 92 anos, né? Atuamos nos setores de TIC, que é telecom e tecnologia, entretenimento e agro,
né? Então, somos uma empresa multinegócios, temos aqui ainda, né, os 2 principais acionistas, um é pai, o outro é filho, no comando ainda da empresa. Temos aí 20 mil associados, é como a gente chama aqui os nossos colaboradores, né? E temos uma universidade corporativa, a Unelgar. A Unelgar existe já há quase 25 anos, fomos uma das pioneiras no Brasil, né? É assim, dá um orgulho falar, né? Porque foi uma visão, assim, do nosso presidente de honra, né? Há muito tempo atrás, e só reforça que o aprendizado já existe, né? Já está no nosso DNA aqui dentro da Algar, mas, peraí, antes de eu falar o mas, né, nós temos aí como objetivos, né, gente, resolver problemas de negócio quando colocados em prática, experiência de aprendizagem que vai muito além da sala de aula, a aprendizagem que é uma conexão direta com o trabalho e que a educação precisa produzir resultados, né? Esses são os nossos desafios, nossos objetivos. E aí, do ano passado para cá, a gente sentiu uma grande necessidade de mudar. A gente não sabia exatamente o que nem como, mas da forma como a gente vinha fazendo a educação há esses quase 24 anos, né, já não estava funcionando, né? As empresas do Grupo Algar já não estavam vendo valor, né, vamos dizer assim, naquilo que a gente entregava, da forma como a gente entregava. Então, a gente precisava de sair, então, dessa cultura de educação muito centrada em processos, né, de um formato mais estruturado, de muito comando e controle, para uma cultura de aprendizagem, muito centrada nas mudanças, na experiência dos indivíduos. E aí, tá passando. E aí a gente tinha aquelas dores que todo mundo aqui, eu acho que tem, né? Até quando a gente começou todo esse projeto, putz, como é que a gente vai fazer sem lista de presença, tal, sem avaliação, né? Porque a gente queria, a gente sabe, a gente tinha uma vaga ideia, né, de que a gente não, o aprendizado formal, os treinamentos, acho que nunca vão deixar de existir, até porque existe aqueles treinamentos obrigatórios, né, regulamentórios, enfim, né, que não dá para a gente tirar da nossa vida, vamos dizer assim. Se pudesse eu até tiraria, mas que a gente também quer caminhar para essa aprendizagem autodirigida, né? Que nos permite aqui diversos caminhos para a gente seguir. E aí, diante desse desafio que a gente tinha, né? A gente chamou o Conrado e toda essa equipe maravilhosa que o Conrado tem lá, chamou a Novi, então, para nos apoiar em todo esse processo, que foi um reposicionamento, então, da universidade corporativa, né? Que eu acho que extrapolou, a gente foi muito além de só trabalhar a cultura de aprendizagem, né? Mas teve todo um trabalho, foi quase um ano, não sei se foi um pouquinho menos, mas, enfim. Vou até pedir para o Davi, põe na tela aí exclusivo, porque deu trabalho, né? Isso dá trabalho para fazer. Mas foi um trabalho de cocriação com todas as empresas do grupo. E acho que essa parte foi muito importante, que não foi uma coisa vinda da Unelgar, né? Não foi aquilo que a gente estipulou, fez, e sim foi cocriado. Então, eu acho que a gente, muito do sucesso que a gente está tendo, eu acho que foi desse caminho que a gente tomou, né, para construir tudo isso. E aí, a partir daí, a gente criou, né, a nossa narrativa de aprendizagem, os espaços de intervenção, desenhos do papel da liderança, ecossistema, governança, né? Tudo que vocês vão ver aqui a partir de agora, que eu vou apresentar para vocês. E aí, a gente passa, então, a atuar, gente, como um hub de aprendizagem, né? A Unelgar tem 3 pilares, praticamente, que é cultura, desenvolvimento de lideranças, né? E agora esse hub de aprendizagem. E basicamente nesse hub de aprendizagem a gente vai atuar como um catalisador, fomentador das trocas entre as empresas, né? Promovendo aí curadoria, novos métodos, espaço de intervenção, cases, além
de apoiar a formação do time de aprendizagem. Conrado fala uma coisa, né, que é realmente uma verdade, né, que quem cuida de quem cuida, né? Então, a gente fazia muito para a galera, né, mas e a gente que está aqui, né, cuidando desse processo de aprendizagem? Quem está cuidando da gente, né? Então, a gente também tem esse papel agora de fazer tudo isso. E aí a gente tem, né, eu trago aqui para vocês como uma reflexão que eu acho que a gente como RH, ou como todos que estão aqui, né, uma grande chance de fazer parte dessa mudança, né, de sermos os protagonistas desse processo. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso repertório a serviço da aprendizagem das pessoas, né, contribuir para o aprendizado uns dos outros. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço de eternos aprendizes, né? Que, como diz o Conrado, bons líderes são lifelong learners, né? E a gente aprende quando a gente passa por um processo que nos permite fazer algo de maneira diferente e melhor do que a gente fazia antes. Seja através de uma aquisição de uma nova habilidade ou de uma visão de mudança de mundo, né? Então, a gente tem que estimular, sim, né? Eu acho que o papel da liderança, e aqui eu falo liderança, tanto as lideranças mesmo, como nós, né, que estamos ocupando esse papel protagonista de todo esse processo, é estimular, então, nas pessoas esse mindset de crescimento, esse mindset de inovação, de agilidade, estimular nas pessoas as diversas ocasiões do dia a dia como fontes de aprendizado, né, para que nós e todos, né, da nossa organização continue nesse exercício contínuo de aprender todos os dias, né? Eu acho que identificar as oportunidades de aprendizado, né? Fomentar o aprendizado intencional, porque eu acho que não basta a gente querer, a gente tem que se organizar para isso, né? Para que isso aconteça. E aí, eu trago aqui um pouquinho, né, das capabilities, né, das capacidades aqui da área de L&D ou da área de T&D, né? Então, o que é ser esses conectores, né? De fomentar esse workplace learning, além de gerenciar esses relacionamentos, né? Que é a questão da inclusão, diversidade, das estruturas ágeis, de trabalhar empatia, resiliência, né? De sermos os curadores dessa jornada, né? A questão das comunidades de aprendizagem, gente, é algo que eu acho fantástico, e isso tem um poder tão grande, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é de arrepiar, gente, o que as comunidades de aprendizagem podem nos fomentar e nos fornecer de conhecimento e aprendizado é infinito, né? E consultores de performance e desempenho, porque, gente, performance e aprendizado são duas faces da mesma moeda, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio de como impulsionar, então, esse desempenho por meio da aprendizagem, né? E como trazer esse aprendizado para o ambiente de trabalho, né? E como fazer tudo isso, como fazer para que tudo isso se transforme em performance, né? E aí eu trago uma frasezinha aqui para a gente refletir um pouquinho, né? A habilidade de construir conhecimento vai ser mais valiosa do que conhecimento em si. Uma frase que eu achei super bacana, do IFTF aqui, então eu trouxe só para a gente refletir aqui um pouquinho. E aí, a Unialgar, há 5 anos, nós começamos um programa de evolução cultural, né, super bacana, e esse programa, ele está em constante evolução, porque a cultura é orgânica e a gente está sempre evoluindo. Então, aí a gente veio com a nossa cultura de aprendizagem, né? Então, além de imprimir o nosso jeito de ser Algar e o nosso propósito, que a gente servindo gente na cultura, a gente também vai imprimir ela na forma como a gente aprende aqui, né? Para que, além da gente construir estratégias, né, para melhorar essa performance, a gente também possa criar um ambiente onde essa aprendizagem ocorre o tempo todo. E a nossa cultura aqui de aprendizado, né, tem como mote o gente aprendendo com gente, novos tempos, novas organizações. Tem como propósito consolidar esse mindset de aprendizagem, fomentar ambientes que estimulem o desenvolvimento,
ser uma organização que aprende e reaprende continuamente, acelerando o reskilling e o upskilling. E aí a nossa jornada, gente, eu estou falando um pouquinho rápido, mas vocês podem me interromper, tá? A qualquer hora. Não, só voltando aqui, que eu quero dar um recorte aqui nessa questão do reskilling. A gente viu o que aconteceu com o processo da aprovação das vacinas na Covid, né? Que os laboratórios gastavam aí de 10 a 15 anos para aprovar uma vacina, e na pandemia isso aconteceu com um pouco mais de um ano. Então, ou seja, né, eles precisaram de desaprender todo o processo, como eles faziam, conhecimento, regras, enfim, para aprender e reaprender a como fazer isso. Então, eu acho super importante todo esse processo do reskilling, do upskilling nas empresas. E aí a nossa jornada começa aqui. Eu vou compartilhar com vocês o nosso manifesto também, né? O manifesto da Novi ficou lindo, maravilhoso, mas o nosso também ficou. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Aprender faz parte do DNA da Algar. A busca pelo novo e por fazer melhor esteve sempre presente em nossa história. Hoje, honramos este legado e avançamos, porque mais do que nunca, compreendemos que aprender continuamente é a única forma de construir nossa jornada de impacto, trazendo perenidade para o grupo. Por isso, queremos desenvolver uma cultura de aprendizagem que apoie os associados a crescerem todos os dias de suas vidas. Na Algar, aprender é um compromisso individual e coletivo. Construímos ambientes seguros em que autonomia, protagonismo e responsabilidade caminham lado a lado, estimulados a todo instante. Sabemos também que o aprendizado não está apenas na sala de aula ou nas telas. A cada momento do dia a dia, existem inúmeras oportunidades de crescimento. Consideramos que aqui todos ensinam e aprendem. Acreditamos em relações de confiança e troca, que convidam ao questionamento e à diversidade rumo ao aprendizado contínuo. Assim, buscamos aprender para o hoje e para o amanhã, sempre por meio de iniciativas de aprendizagem ágeis e inovadoras, surpreendentes e relevantes para todos. Aprendemos com o erro e corrigimos rápido. Algar, gente servindo gente. Gente aprendendo com gente. E é isso, gente, um baita orgulho aqui, né, de mostrar também nosso manifesto, que eu acho que expressa, né, o nosso jeito de aprender aqui dentro do grupo. E aí, dentro do nosso programa de cultura de aprendizagem, nós temos 8 valores: o lifelong e o lifelong learning, autonomia e responsabilidade, ambientes seguros, inovação e relevância, integração do erro, todos aprendem e ensinam, compartilhamento e confiança. E aí, todas as nossas iniciativas, o desdobramento, né, de todo esse processo, tá todos vinculados aos nossos 8 valores, sempre, para a gente ir sempre reforçando aquilo, né? E a gente tem aqui como estratégia de aprendizagem esse framework lindo, maravilhoso, que foi criado pelo Conrado e pelo Alex Bretas, né? Mas que eu acho que é super poderoso, né? Que é o CEP mais R, vocês vão ouvir falar isso, quem for fazer parte aqui do Control to Culture, né? Vai ouvir falar sobre isso, que é os conteúdos, experiências, pessoas e redes, que são diversas fontes de aprendizado, né? Que a gente tem e que a gente pode, né? Aqui no caso da Algar, a gente está explorando quase todos eles aqui dentro, né? E aí, gente, aí nós desenhamos vários espaços de intervenção, né? Que são as iniciativas, as ações que a gente está fazendo aqui dentro. E aí, dentro, então, do papel da liderança, né? Como que a gente vai estimular, porque o papel do líder não é mais desenvolver, e sim criar esse ambiente para que as pessoas se desenvolvam, né? Então, a gente tem várias ações aqui dentro, eu vou falar sobre uma ou outra daqui a pouquinho aqui também. Na frente do Workplace Learning, né? Como vincular ainda mais o aprendizado, então, no dia a dia. Tem a questão das guildas aqui, que alguém já falou também, né? Vou falar um pouquinho sobre a campanha. Os Learn Experts, que vão ser aí os grandes gestores das comunidades, as pessoas que vão
compartilhar, né, impulsionar as comunidades de aprendizagem, e a gente quer fazer deles, que a gente quer fazer tipo o LinkedIn Top Voice, né, fazer o Algar Top Voices aqui dentro também, para a gente reconhecer também e valorizar essa galera, vários desafios. Na frente do aprendizado autodirigido, né, também, que várias iniciativas para a gente fortalecer e impulsionar esses comportamentos que a gente quer, né, e na frente da educação corporativa, nós temos aqui toda a parte de governança, conselhos, né, os squads que nos ajudam também a estar sempre repensando, né, nessas práticas de aprendizagem. E aí, quando a gente começou aqui, foi bem Ô, legal, né? Thaís, Oi? volta só um segundo, Opa! que eu acho super importante para todo mundo olhar. E aqui é muito específico, mas a gente tem um monte de outra coisa para fazer que não treinamento. A gente tá aqui, vai, ó, 3, 5, 8, sei lá, tem umas 22 iniciativas aqui de coisas super relevantes, com alto impacto, mas que não é treinamento. Então, assim, é mudar um pouco, ter repertório para isso. Algumas coisas dessas aí vão funcionar, outras não vão. Umas começaram antes da gente terminar o projeto, já tinha feito, vai mostrar uma, que é uma Inspiracultura. Do projeto mesmo, gente, saiu um terço disso daí. O resto vai acontecendo. Então, assim, quando você cria o espaço para essas coisas acontecerem, vão surgindo novos caminhos, que são super legais, que têm muito impacto, mas que o tempo todo, no fundo, cada uma dessas iniciativas, vocês percebem que narrativa não está aqui, porque todas elas existem para transformar a narrativa em realidade, para fazer a narrativa ser percebida. Eu adoro essa lista aí. Vai lá, Thaís. É isso aí, obrigada, viu? E aí, gente, quando a gente começou, a gente lançou o programa da cultura de aprendizagem aqui, foi super bacana, claro que a gente começou pela nossa liderança, né? Foi top-down, a gente acredita muito também nesse papel, né, do líder pelo exemplo. Então, e a gente fez também com todos os THs, como a gente chama a nossa área de RH aqui dentro, né, que é a área de talentos humanos, as BPs, os embaixadores da nossa cultura, né, e agora a gente lançou também para toda a empresa. Eu acho que esse ritual, né, ele ganha uma força muito expressiva e a gente consegue ganhar velocidade, a gente consegue ganhar, né, a confiança das pessoas em todo esse processo. E a gente Também, Thaís, tem... desculpa essa dor, isso aí. Não subestimem o tempo de engajamento das pessoas. Investir tempo, investir esforço, estar junto. Porque as pessoas não têm referência de como assim não vai ter treinamento. Tem gente que fala que é economia de grana, e tudo isso que está fazendo aí custa dinheiro. Tem assim, 70, 20, 10. Teve uma empresa, cliente nossa, que os líderes entenderam 70, 20, 10 como um corte de 90% na budget de treinamento. E pior, estavam comemorando. Ufa, não vamos gastar dinheiro em treinamento. Então, assim, esse processo de lançamento, de engajamento, e assim, e como é uma coisa muito apaixonante, tem uma condição de viralizar muito rápido, porque é muito óbvio, assim, é verdade, tem outros caminhos, a verdade vai estar junto. Então, assim, esse tempo todo investindo é muito legal, é muito importante mesmo. E eu tô assim, né, Conrado? Conrado sabe, eu tô colada aqui na galera, em todas as empresas, em toda a área, toda oportunidade que eu tenho, eu vou entrando e vou falando. E, inclusive, eu vou até comentar, né, Conrado? Eu já comentei, em um desses lançamentos que a gente estava fazendo, era com as médias lideranças de uma das empresas, não lembro agora qual que foi. Eu tinha marcado 2 horas na agenda da galera para eu fazer, né, para eu contar um pouquinho de todo esse processo da cultura de aprendizagem, como ia ser, o papel da liderança, enfim. E aí eu fiz tudo isso em 1 hora. Aí, putz, acabou, né? A galera achava que ia embora, tal. Eu falei, não, peraí, vamos voltar aqui, né? E aí eu fui provocando eles, né? Para eles pensarem nas perguntas de aprendizagem, pensarem no que eles queriam aprender e foram retardando, existe essa palavra? E foram protelando, né? Postergando. Enfim, né? Eu deixei livre para eles pegarem aquele podcast que eles estavam, né, queriam ter ouvido e não ouviu ainda, enfim, era para eles aprender, ficou um tempo livre. E aquilo, eles ficaram até meio que assustados, né? Ah, como assim, né? Mas
era para eles entenderem um pouquinho, né, do que a gente estava falando, de colocar o aprendizado na agenda, né, de ser esse intencional, da gente se programar para isso também, né, mas que era possível, pô, a gente, né, a gente pegar uma horinha ali da nossa agenda para a gente exercitar um pouquinho, né, para a gente aprender o que seja, né, eu deixei livre, enfim, e foi muito gostoso, eles saíram de lá, assim, super empolgados, né, e agradecidos, porque, putz, fizeram coisas que eles não estavam fazendo há muito tempo, então foi super bacana, uma ação simples, mas que a gente já começou a criar um pouquinho, né, desse movimento. A gente fez também um documentário com o nosso presidente de honra, né, que estava aquele senhorzinho que estava lá no começo, né, ele tem 86 anos, super atuante aqui dentro do grupo. Ele é um aprendiz daquele, gente, que é uma inspiração para todos nós, né? Ele sempre participou de todos os treinamentos, formação, reunião, e ele gosta, e ele busca, ele quer sempre estar... Você tem ideia? Assim, ele é daqueles que põe a mochilinha nas costas e foi lá para o MIT para estudar inovação. Então, assim, um cara que, putz, tem muito para compartilhar, e a gente fez um documentário super bacana para ele, perguntando exatamente isso, né? Como que ele gosta de aprender, como que ele gosta de compartilhar, como que, né? Então, e a gente gravou isso tudo, foi documentário todinho, foi no metaverso. Então, ele também adorou a experiência do metaverso, foi super legal. E aí, gente, uma das iniciativas que a gente fez também bem lá no comecinho, né, foi o Inspira Cultura. Eu ainda estava no Control to Kilt, a gente nem tinha encerrado ainda, né, essa primeira turma. E aí eu falei, putz, gente, vamos fazer um movimento aqui, né? Olha, tanto que o poder da comunidade é legal, né? Eu falei, olha essa comunidade aqui, olha a galera que tem aqui, quanto conhecimento a gente tem, né? Eu falei, vou trazer eles para cá, para a gente compartilhar tudo isso. E aí, eu falei assim, putz, será que eu faço isso? Mando um convite na agenda de todo mundo, bloqueio, tal, uma coisa formal, obrigatório ou não? E aqui foi meu primeiro contato com essa experiência, né? Aí eu falei, não, desapega, Thaís, né? Vamos largar disso, então vamos fazer um convite. Vamos lançar um convite para os 20 mil associados e vamos ver o que dá. E tudo é convite, né, galera? E você corre o risco de não ter ninguém. Mas mesmo assim eu fui. No primeiro que a gente fez, teve mais ou menos, se eu não me engano, umas 200 e poucas pessoas. Aí eu falei, putz, gente, esse negócio dá certo. 200 e poucas pessoas, no meio aqui, né, da nossa agenda aqui, no meio da semana, enfim, no meio do nosso horário de trabalho, a galera veio. E veio diretores de TH, e tinha executivos, tinha pessoal da cultura, os embaixadores, enfim, uma galera. Eu falei, putz, eu fiquei tão animada. E aí eu já fui chamando mais gente, eu falei, vem, né? E eles reconhecem o Inspira Cultura hoje, Conrado, como uma grande fonte de inspiração, de insight, de conhecimento. Eles adoram, porque a cada encontro a gente sai assim, ó, com uma listinha cheia de coisas aqui, né, de inputs que a gente volta e a gente quer fazer. Então, foi super bacana. E aí eu acho que eu já comecei com o pé direito aqui. Qual que é o custo dessa ação? Zero, gente. E assim, eu fiquei de arrepiar, gente. Foi zero. E aí, outra ação que a gente fez aqui, né, o Algar Mentoring, a gente já colocou, a gente repaginou o programa de mentoria, né, que agora a mentoria é um processo de aprendizagem contínua também, né, onde a gente vai juntar aqueles que querem buscar novos conhecimentos, né, e aqueles que querem também trocar as experiências, enfim, a gente já repaginou para que isso já estivesse dentro dessa cultura de aprendizagem, né? E quais são os ganhos? A gente repaginou os ganhos do programa também, né? Então, para o mentor, é fortalecer as habilidades de liderança e compartilhar o conhecimento dele, né? Para o aprendiz, é obter novas perspectivas sobre o negócio, desafios, né, de carreira, né, novos conhecimentos. E para o Algar, fortalecer a cultura de aprendizagem, fortalecer as lideranças para sustentar todo o programa aqui de sucessão também, que é linkado com o programa de mentoria. Volta só um segundo, antes de contar do Brain Synapse. Uma coisa simples, assim, fortalecer a cultura de aprendizagem, não é nada, mas a gente começa a ver que essa palavra cultura de aprendizagem começa a existir na empresa. Uhum.
Assim, é tão simples quanto, nossa, tem um bicho chamado cultura de aprendizagem, a gente tem que estar atento a ele. E isso rola, gera muito impacto, gera muito percepção das pessoas que tem algo diferente acontecendo, né? Não, isso vai entrando na nossa cabeça, né? Toda hora você vai vendo isso, toda hora você vai ouvindo daqui, ouve dali, e aí a gente vai cascateando, né? Outra ação que a gente fez aqui, né? Nós temos uma empresa, o Brain, o Conrado citou aí, que é nosso centro de inovação, e assim que a gente lançou o programa, eu fiquei até assim, né? Eu falei, putz, nossa, mas já tão rápido assim, né? Eles criaram aqui um programa chamado Aprendizado Compartilhado, que é basicamente, né? Eles mapearam lá todos os conhecimentos, né? Todo o capital intelectual que eles têm lá dentro e o que a galera lá ter interesse em compartilhar ou aprender, né? Então é tipo o ofertas e pedidos aqui, que é uma facilitação muito poderosa também, né? Então, o que eu quero compartilhar, o que eu quero aprender, né? E aí eles começaram a fazer esse movimento, a criar essa grande comunidade lá de lifelong learning, né? Dentro da própria área, né? Dando mais autonomia, protagonismo para as pessoas, né? Aumentando engajamento, e esse senso de pertencimento dentro da empresa, né? E também, gente, custo zero, né? Como diz o Conrado, custo zero, e foi super legal, a galera assim, ficou super animada, porque quando a gente coloca ali, né? O que a gente, aqueles conhecimentos que a gente tem e que a gente pode contribuir, que a gente pode ajudar o outro, né? E aquilo também que a gente quer aprender, que você vê que a galera ali fala, nossa, o fulano sabe, né? O fulano já tem esse conhecimento, nossa, você viu que legal, o outro fulano lá indicou isso para a gente fazer. Então, assim, vai acontecendo, gente, super bacana. E aí, uma outra ação, né, que o Conrado fala muito, né, de que como que a gente vai colocar a cultura de aprendizagem dentro dos treinamentos formais, né, vamos dizer assim, porque eles não vão deixar de acontecer, né? Então, dentro da academia de liderança de uma das nossas empresas, a gente criou o projeto Desafio, que basicamente a gente veio já do C-Level, né, do comitê de direção, as 5 principais avenidas, ou seja, as 5 principais desafios do planejamento estratégico, né, do grupo. E aí eles criaram lá os grupos, né, baseado nessas 5 avenidas, e eles vão trabalhar aqui, né, vários projetos, possíveis soluções, para isso ser entregue no ano que vem. Né? Esse programa ele está sendo conduzido pela FDC, mas o que foi bacana, né, gente? A gente colocou, olha lá nessa setinha azul, a cada encontro de governança do programa vai ter uma pauta de cultura de aprendizagem. Olha que bacana, a gente vai discutir isso, gente, durante o ano todo dentro desse programa, que é um programa de lideranças. Então, está lá, não tem nem como tirar, não tem nem como voltar para trás, já está lá, está registrado aqui, ó. Eu falo, já está registrado. E aí eles vão ganhar depois, né, os projetos que vão ser, enfim, os ganhadores, né, eles vão ganhar uma viagem para conhecer um dos centros de inovação, que é Israel, Portugal ou Vale do Silício. Então, assim, a galera está super empolgada, né? Outra coisa, né? A Unelgar também é responsável pelos eventos corporativos. A gente tem 3 aqui, né? Que é o Prodex, o Algar 2100 e a Jornada de TH, né? Que são a formação da área de talentos humanos. Nesse Algar 2100, que vai ser agora, ó, 13 e 14 de setembro, né? A gente vai ter um workshop com todos os nossos executivos para falar vai ser uma formação em letramento em foresight, né? De futurismo também, enfim. E aí a gente vai ter algumas provocações, né? O que poderia matar o seu negócio, o que poderia alavancar o seu negócio, o que poderia diversificar seu portfólio. Diante de todos esses insights que vão vir, esses inputs que vão vir, né, desse workshop aqui, a gente vai voltar aqui para a UniOH e falar, tá, agora nós temos aqui, né, várias ações que vão estar conectadas com o planejamento estratégico das empresas, mas vem cá, quais são as habilidades, as capabilities, né, as skills que essa galera vai precisar para fazer tudo isso aqui acontecer? Né? E aí a gente já vai trazendo um pouquinho do reskilling e do upskilling aqui. Né? Então, eu achei super bacana, a gente já conectou, então. E aí a gente tem aqui o nosso... que esse aqui eu tenho um orgulho, viu, Conrado?
a gente também repaginou o PDI, né? O velho Programa de Desenvolvimento Individual. Existe, sei lá, acho que desde que Algar é Algar, existe PDI, né? Acho que toda empresa, né? Desde que existe a empresa, existe um PDI. E aí a gente remodelou para o Percurso de Desenvolvimento Infinito. Quem não viu o webinar do Conrado e do Alex, super recomendo, né? Onde eles falam que o PDI é uma boa ideia mal executada. Então, a gente já catou isso e falou assim, não, espera lá, vamos mudar esse negócio aqui dentro também. Então, como que ele vai acontecer aqui, né, esse PDI? A gente diminuiu o ciclo do PDI, a gente vai usar, né, a gente vai usar como fonte de aprendizado o CEP mais R, então a gente vai sair daquele foco excessivo em conteúdo. Então, o Conrado fala, né, a gente aprender não é você adquirir conteúdo, é você pôr para fora, né? Então, vamos acabar com aquela chuvarada de conteúdo, vamos usar a nossa estratégia, que é o CEP mais R, né? O papel do gestor vai ser muito mais para facilitar todo esse processo, ele ser o exemplo como aprendiz, né? Ele estar disponível para essas trocas, para compartilhar, né? O apoio da empresa, né? A gente vai, então, criar esses ambientes, né? Eu acho que essa é uma das responsabilidades nossas, né? Criar esses ambientes para que as pessoas possam, né? Se desenvolver e possam saber como que eles fazem tudo isso, né? Ajudar as pessoas a aprenderem. E a questão do controle, né? A gente vai sair um pouquinho aqui do comando e controle e a gente vai criar pequenos grupos capazes de gerar um comprometimento público. Então, assim, esse é o nosso novo repaginamento aqui do PDI, que eu achei também super bacana, e a gente já começa, tá vendo? A gente está amarrando com várias coisas essa cultura de aprendizagem, com tudo que a gente tem aqui dentro do grupo, né? Dentro da avaliação de performance, a gente já tem um eixo onde a gente avalia os comportamentos da nossa cultura, né? E aí, o que a gente fez? A gente pegou os objetivos individuais, que a gente tem aqui também, né? Todo mundo tem seu objetivo individual, e a gente dividiu. Então agora, ao invés de ser o que você vai ganhar, né? 100% como um objetivo individual seu, né? Que é aquilo que você contribui para o negócio, 20% agora vai ser para a cultura de aprendizagem, vai ser para as ações voltadas à cultura de aprendizagem. Então, ou seja, ele vai ter que ter isso também lá no objetivo dele, gente. Não tem jeito. E aí, nós começamos, assim como a gente lançou, a gente começou com uma campanha, uma Learn Campaign, né, chamada Aprender a Aprender. Foi uma campanha em parceria com a UIS, que é um grande parceiro nosso aqui, né, Conrado, a UIS. E foi... super. E aqui tem como mote o aprender com gente, de todo jeito e em todo lugar. Né? E essa campanha, né, gente, ela faz parte do programa de desenvolvimento de todo mundo. Né? Mas é uma forma da gente trazer um pouco para a prática, né? O que é isso e como que isso vai acontecer? Então, ela passa por uma estratégia de desconstruir velhas ideias sobre a aprendizagem, né? As nossas crenças escolarizantes, apontar novos caminhos, posicionar a Algar e suas lideranças nesse processo, apresentar o que, como, onde, quando é possível aprender e estimular as jornadas de autodireção. E aí, né, gente, a gente tem ninguém mais, ninguém menos como protagonista de todos os nossos conteúdos. Gente, nem eu me aguento mais, juro que não foi de propósito isso daí. E foi na cozinha da minha casa, para minha raiva isso aí. Foi na cozinha dele, Conrado cedeu a casa dele, a cozinha dele. Eu não sei se sua esposa ficou não muito brava com a gente, mas, enfim, a gente conectou aqui, né? O Conrado adora isso, que ele fala, né? Conectou o aprendizado com a cozinha, né? Enfim, depois você pode falar um pouquinho, Conrado. A viagem foi a viagem do Léo até. E ele gravou comigo porque eu era a pessoa mais barata que ele tinha para gravar. Mas aí a viagem, assim, putz, aprender tem a ver com fazer, não é com ler o livro de receita, com botar a mão na massa. E era essa a pegada dele, assim. É isso aí. E aí eu quero só compartilhar aqui, Conrado, acho que a gente ainda está no tempo, né? Compartilhar aqui um pouquinho só do primeiro vídeo, ver se ficou legal.
tudo bem? Meu nome é Conrado Schlohauer, a gente não se conhece ainda, mas estaremos algumas semanas conversando e trocando. Eu tenho um baita prazer de estar aqui nessa campanha sobre aprender a aprender aqui para o Grupo Algar. Eu tive nos últimos meses, junto com vários de vocês, pensando quais são os valores da aprendizagem e como é que a gente podia transformar todo esse grupo num grande espaço de aprendizagem. Para fazer isso, a gente vai celebrar os valores presentes no manifesto de aprendizagem que a gente fez, mas mais do que isso, a gente vai dar o que honestamente eu acho que é um presente. É uma campanha toda baseada na competência aprender a aprender. Como é que funciona? A cada semana a gente vai ter um pequeno vídeo curto para vocês consumirem conteúdo da maneira mais tranquila possível. E além do vídeo, tem um chamado, eu vou contar, internamente a gente chama de CPA, chamado para aprendizagem, que é um convite para vocês aplicarem com algum exercício, alguma atividade, algo muito simples. Eu não vou passar o vídeo todo, né, que o vídeo é um pouquinho longo, né, Conrado? Mas é isso, gente. Aí com essas CPAs a gente consegue trazer, né, para a prática aquele conteúdo que ele está vendo. São vídeos curtos, você viu que é super gostoso, né? O Conrado, nossa, Conrado, é muito gostoso, que é uma forma simples que você passa, uma forma gostosa como você passa, né? Todo o conceito, enfim. Daí a gente colocou essa campanha dentro de uma plataforma, né, gamificada. Então, para a gente engajar a galera um pouquinho, ainda mais, né, vamos dizer assim. E aí a gente ficou pensando, putz, mas eu não tenho orçamento aqui, né? Eu vou dar o quê de brinde, né? Não sei o que, tal. E foi aquela discussão que ele vai e vem de orçamento. Eu falei, não, eu não tenho mais orçamento aqui. Não, mas vamos pensar, né, em outras formas. A gente falou, beleza. E olha que legal, né? A Eliane Garcia, que é essa primeira que está aqui, ela é nossa VP de gente, né? A gente falou assim, pô, vamos pôr uma recomendação da Eliane no LinkedIn escrito por ela, para aquela pessoa que, né, que resgatar aqui esse prêmio, né? Pensa, quem que não vai querer pôr uma recomendação da nossa VP de gente lá no seu LinkedIn, né? A gente colocou mentorias, a gente colocou o que é um day off, né? Colocamos o livro do Conrado aqui também, colocamos várias outras coisas aqui que não são materiais, né? Mas que a galera vai ter vontade aqui de percorrer toda essa jornada aqui, que são 4 meses de campanha, né? Um vídeo por semana. E tá super rolando, a galera tá gostando demais, né? Então, é isso aqui. E aí, eu já estou finalizando, Conrado. Putz, eu falei muito rápido, mas é bom que a gente vai para Não, tem tempo de pergunta agora. E aí, gente, eu tenho aqui, né? Eu tinha até como... Depois que a gente começou todo esse processo, eu parei para pensar, né? Falei, putz, vou colocar um objetivo assim bem, bem longe, né, para mim, que é fazer da Algar a melhor empresa para se aprender. Né? Eu sei que, assim como o programa de cultura, né, eu falo que é o único programa que eu conheço que nunca tem fim. Né? A gente começa, mas nunca tem fim, é uma jornada realmente, a gente acaba um projeto, começa outro. Mas eu acho que esse é um bom objetivo para a gente percorrer, né? Para a gente ter como um horizonte, uma visão, uma missão, assim, né? Para esse programa de cultura de aprendizagem. E aí eu termino aqui com, né, te agradecendo muito por todo esse processo que a gente construiu juntos, né? E aí eu abro aqui para nossas perguntas. Boa. Ô, gente, deixa eu começar a falar alguma coisa. Que eu, assim, eu tenho o maior orgulho de estar junto, mas eu me senti super over-referenciado, assim, e reverenciado. Mas, cara, isso foi eles, de verdade, assim, a gente fez o projeto junto, a gente criou, a gente provoca as coisas, mas quem fez isso virar vida não foi a gente, assim, não foi a Nove, não fui eu. Acho que a gente provoca, acho que a gente está junto no processo. Acho que tem uma mentoria, até tem uma questão, como toda empresa multinegócio, uma questão política, né? Você tem os THs de cada negócio com necessidades específicas. Uma empresa de telecom, uma empresa de tecnologia tem necessidades de aprendizagem diferentes. E aí você tem um corporativo convidando. Mas eu queria começar falando isso, assim. Acho que é muito, acho que é muito viável, vocês viram. Não é complexo, mas é diferente do que a gente faz, né? Vamos abrir para umas 2, 3 perguntas?
de detalhes para a Thaís desse projeto. Acho que, como vocês viram, tem muito aprendizado. E acho que vocês veem a energia dela fazendo um monte de coisa nova também. E tem uma coisa que eu não sei se você falou, Thaís, eu não sei se eu comi, que cultura de aprendizagem está dentro de cultura, né? É isso, ele tá dentro do nosso guarda-chuva da cultura corporativa, né? Então, a gente já vinha trabalhando muito, e não tem como desvincular, né, Conrado? Igual você falou, faz parte da nossa cultura, a gente já vinha trabalhando muito os comportamentos desejados da nossa homepage, né? E não tinha como estar desvinculado, então a gente colocou ele debaixo do guarda-chuva. Total. Boa. Adriane, vamos lá. Thaís, primeiramente, parabéns, muito bom te ouvir, você realmente transmite toda essa emoção, essa paixão na sua fala e na sua apresentação, assim, a gente recebe esse contágio emocional daqui do outro lado da telinha, parabéns. A minha pergunta é o seguinte, no começo da sua apresentação, você falou que vocês estavam partindo de uma cultura de educação para uma cultura de aprendizagem, né? E aí uma mudança cultural é de médio a longo prazo, né? Algo que um step by step. Então, assim, numa trilha de aprendizagem de vocês, nessa mudança, quanto que vocês acham que já percorreram? Assim, e quais foram os principais obstáculos que vocês tiveram que passar? Eu acho assim, nós estamos no começo, né, Adriane? Bem no começo mesmo, para ser bem sincera, né? Mas eu acho que a gente já está com muita energia, muita vontade de fazer isso acontecer, porque, igual eu falei lá no começo, né? A gente já precisava desse reposicionamento da Unialgar, porque realmente, do jeito que a gente estava até questionando a nossa existência como universidade corporativa, né? Que, pô, as empresas não estavam vendo valor naquilo que a gente estava entregando. Pô, mas será que faz sentido ter uma universidade corporativa? Então, assim, a gente já estava chegando nesse nível, né? Então, a gente está no começo desse processo da cultura de aprendizagem, mas eu estou vendo, assim, que está todo mundo com muita vontade, e é um tema, né, que está muito em alta, então está todo mundo com muita vontade de fazer isso acontecer, principalmente as lideranças, né? Mas ainda tem um trabalho muito grande para fazer em cima das lideranças. Fala do Luiz Alexandre, da visão de Learning Organization dele. Então, o nosso presidente administrativo aqui, né, no começo, como já sabe, né, ele estava meio assim, meio resistente, porque eu lembro até da pesquisa que a gente fez aqui antes, né, Conrado, de começar, não sei quantos por cento agora, não sei de cabeça, mas a maioria dos nossos executivos ainda preferiam o aprendizado formal. Né? Da Unialgar ir lá, ainda entregar tudo, entregar o PDI, entregar a trilha, né? Gente, até pouco tempo atrás tinha presidente procurando a gente para saber o que eles iam fazer no PDI deles. Há pouco tempo. Então, assim, né? Então, tinha aquela resistência ainda grande, né? Principalmente do Luiz Alexandre, que é o nosso presidente aqui administrativo. Aí, do nada, assim, né? Do nada não, né? Depois que a gente começou, né? Mas ele virou e falou assim para a gente: vocês sabem que eu estou a fim de transformar o grupo como uma grande universidade de aprendizagem. Falei, opa, como assim? Eu acho que ele nem sabe direito o que ele estava falando, ou como que ele imagina isso, né? Mas eu já fiquei animada. Eu falei, putz, ele está falando isso, né? Eu falei, nossa, vamos lá. Aí, esses dias atrás, ele chegou também para a gente e falou assim, eu quero... A gente já, como universidade corporativa, a gente sempre teve um conselho, né, externo de educação, mas naquele formato tradicional, né, há muito tempo atrás. E aí a gente deixou de ter conselho de educação por alguns anos, né, e ele procurou a gente e falou assim, também quero voltar, eu quero ter de novo um conselho de educação externo. Eu falei, putz, que alegria, né? Aí eu já até arrepiei, falei assim, não, até ele falei com o Conrado do céu, olha só que maravilha, né? Como que ele mudou a visão dele, e a gente tem aqui um outro evento que a gente faz, que chama Conversa de Cultura, ele acontece já há muitos anos, né? Mas a gente deu uma repaginada nele. São 4 eventos, antes da pandemia, eram presenciais, onde ele, que é o Luiz Alexandre, e a nossa VP de gente, que é a Eliane, eles vão, né, em todos os regionais, eles rodam os regionais do grupo, falando de cultura e de negócios, né? Negócios Algar. E aí a gente deu uma remodelada, o que o Luiz Alexandre está fazendo? Nem sei se você sabe disso.
em cada encontro, ele pega um livro que ele leu, um dos livros que ele está lendo, e ele vai compartilhar o aprendizado daquele livro. Ele vai falar, gente, então assim, e aí ele vai conectando com os negócios, vai conectando com a estratégia, mas enfim, uma coisa super gostosa, né? Assim, é muito bacana quando a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo, né? Ai, não lembro qual que foi a sua outra pergunta, Adriane. Empolguei. Não, mas eu acho que você respondeu. Esses obstáculos mesmo, você já Ah, não, mas e assim, por sermos uma empresa multinegócio, Adriane, foi muito difícil, porque cada um tem a sua estratégia, cada um tem as suas entregas para fazer, né? O pessoal da agro está lá preocupado se vai chover amanhã ou não, o pessoal do turismo está preocupado se vai ter uma pandemia de novo, vamos ter que fechar os resorts, tem a telecom, tech, enfim. Cada um tem seu negócio, cada um quer puxar, vamos dizer assim, né? Quer puxar para o seu, né? E a gente tinha meio que um negócio de, não, esse aqui é o Neogar que faz, não, esse aqui vai ser a Telecom que faz, não, esse é nosso, não, esse é seu, né? E eu acho que isso foi um desafio para a gente no começo, a gente sofreu, o Conrado também, eu acho que o Conrado sofreu bastante com todo esse processo, mas hoje eu acho que está claro para todo mundo, né? A gente construiu um comitê de educação corporativa e aprendizagem com todas as lideranças, diretoras de TH de cada empresa, né? E está super claro e está todo mundo junto agora. Obrigada, Thaís. Obrigada, Conrado. Mais uma, alguém? Alguma dúvida específica? Thaís, para terminar, uma dica. Para quem quer começar. Você me permite, antes de terminar, assim, já que ninguém fez pergunta, eu fiquei com vergonha de fazer outra, mas assim, eu fiquei muito curiosa. Uma das lâminas da Thaís estava escrito lá, pé de galinha. Falei, gente, o que é aquele pé de galinha ali que estava? Eu não me lembro exatamente qual foi a lâmina. Era algum programa lá, eu acho que até você... sempre mais Fala aí, Conrado, o que é o pé de galinha? Eu não lembro o que é. É coisa do Alex, isso. Tá aqui tá no chat aí. Do kit de educação fora da caixa. Você pede para alguém te indicar 2 pessoas que manjam daquilo, entendeu? Então você já vai mais direto. É no pé de galinha mesmo. Essa é a estratégia do Alex. 3 pessoas. Isso é uma coisa, gente. O Alex tem um monte de conteúdo aberto. O pessoal da LC é maravilhoso. O pessoal do Enroll Yourself. Fora do mundo corporativo, é onde a gente tem que buscar as referências, cara. Não vai ser na gamificação de sei lá o quê. Davi, vamos fazer nosso encerramento. Tem uma coisa legal que esse louco está fazendo que ele vai dividir com vocês. Conta um pouquinho do processo, só, Davi. Contar bem rápido aqui, só em respeito ao horário da galera. Mas, pessoal, no começo do nosso encontro, a gente perguntou para vocês o que era cultura de aprendizagem. E alguns de vocês responderam ali no chat. E a gente vai deixar um link aqui para vocês, que é meio que um presente, onde a gente transformou o que vocês escreveram em algumas obras de arte utilizando inteligência artificial. Então, a Débora comentou aqui para ela, cultura de aprendizagem seria o hábito de aprender? São esses comportamentos que geram esse hábito? Já a Rosângela colocou que é quando as pessoas são curiosas e trocam conhecimento, evoluindo sempre. Então, a gente vai deixar esse link aqui para vocês conseguem dar uma navegada e pensar um pouco, né? Vocês conseguem refletir no que está escrito e, ao mesmo tempo, como uma inteligência artificial conseguiu traduzir, né, essa frase em palavras, assim. Traduziu essa frase em imagem, assim. E eu estou reforçando muito esse conceito da inteligência artificial, porque algumas semanas atrás seria impossível a gente criar imagens como essas utilizando frases. E hoje está super acessível, tem várias ferramentas que estão pipocando aí na internet. Vou colocar o link de uma aqui para vocês e reforça cada vez mais a importância da gente estar aprendendo a aprender, valorizando a cultura de aprendizagem da organização e tendo a autonomia, né, como parte central desse processo. Então, vou colocar tanto o link desse painel para vocês navegarem aqui no chat,
e também coloco o link de como essas imagens são criadas aqui. Obrigado, gente. Demais isso, né? É demais, né? E, para terminar, gente, vamos fazer o nosso convite para quem puder. Terceira edição está acontecendo, a gente está com as inscrições abertas. A gente tem 40 inscrições, mais ou menos metade já foi. A gente sempre faz uma seleção. O foco é muito grande, gente, em profissionais de RH. A gente, eventualmente, nessa turma vai abrir algumas sessões para consultores, para poucos, porque o tipo de discussão que a gente tem quando a gente tem profissionais de RH é diferente quando você tem consultores junto. Então, o Davi vai colocar o link agora aí. Basicamente, esse aqui é o site. Então, a gente tem... são 10 encontros, são 10 semanas e 12 encontros, é isso ou não? Enfim, tá aqui. Líderes, gestores, executivos de RH. Líderes, a gente não quer saber para falar de cargo, mas a gente consegue fazer. Tem uma lógica, obviamente, de CEP mais R no desenho. Aqui, cada um deles tem a oferta. A gente tem um encontro que aparece, que é um encontro de boas-vindas. A gente fala do nosso método de profundidade. Tem essa lógica de ter o que a gente chama de Learning Squad. Learning Squad é quando vocês vão convidar um grupo de pessoas e vocês vão implementar na empresa de vocês o que está acontecendo. A gente já tem o Alex como facilitador, a Marcele, Bárbara Bravo presente aqui. Tem gente pensando na conversa com ela até hoje, que foi o máximo. A Lavínia é uma presença internacional. Ela é uma das... fundadora do Offbeat, que é um espaço de provocação do L&D, é uma grande curadora, a nossa visão é a maior curadora que tem. Esse é o valor. E a gente acabou de descobrir que a gente precisa verificar o que aconteceu aqui. Mas, basicamente, vocês têm o link aqui para fazer a inscrição de vocês. A gente parcela em 8 vezes, a gente faz a inscrição via corporativo. Davi, quer falar alguma coisa mais sobre isso aqui? Aqui é só reforçar, galera, como que a gente cuida, né, do processo de seleção. A gente está recebendo várias mensagens, né, de pessoas perguntando como é que funciona, como é que são feitas essas escolhas. E o fator principal é que no começo desse processo, a gente tem a construção de Learning Squads. O que são Learning Squads? São pequenos grupos que você vai montar dentro da sua organização, junto com o time para testar, experimentar, né, essas intervenções. Então, por isso que a gente está, nesse momento, só selecionando pessoas que estão dentro de alguma organização e estão buscando, né, fazer esses trabalhos, né, fazer esses experimentos. Então, infelizmente, se você não está numa organização, dificilmente dá para a gente viver a experiência de forma plena. Então, só reforçar aqui, algumas pessoas estão perguntando, a gente está respondendo assim à medida do possível, mas essa aqui acho que era um ponto importante para a gente colocar, com. Tá bom. Sobre a inscrição, tem algum detalhe mais? Hoje a gente está fazendo uma virada de lote, acho que isso era importante. Eu sabia que tinha alguma também. coisa comercial que eu estava esquecendo, gente. O que é, Davi? Tinha esse detalhe. Aqui, o valor hoje, ele está 7.195 e a partir de amanhã ele vai ser 8.240. Mas para quem está participando do encontro hoje, a gente vai mandar um link de inscrição separado. Então, todo mundo que se inscreveu para participar da aula aberta recebe esse link, daí a gente consegue manter esse valor até sexta-feira, então até o dia 2. Daí, se precisarem de alguma ajuda, a gente está super disponível para conversar e apoiar aí no processo. E, obviamente, todo o processo de venda interna, essas coisas. E que falar mais de uma pessoa da empresa é muito legal. Putz, ter 2 pessoas, 3 pessoas, assim, é muito legal. As coisas reverberam bem. Então, a gente não mais que 4 a gente acha demais até, mas é muito bacana. Gente, abre a câmera quem puder, só para a gente dar um tchau olhando no olho de todo mundo. Tá aí, sem palavras. A gente vai contar esse caso. Gente, esse caso delas não é muito lindo. Agora que vocês estão aí, não é muito lindo. Assim, é muito legal ver coisas acontecendo, a simplicidade e a potência disso, né? Eu já vi que a Maria Luísa está se arrumando porque ela sacou que vai ter uma foto. Queria agradecer demais e parabenizar você, Thaís. Tem um monte de coisa para aprender e fazer junto.
não tenho o que falar, o que você evoluiu e cresceu. Agradecer a todos vocês, tomara que tenha valido a pena, independente, obviamente, queremos vocês no curso, queremos vocês como clientes, mas a gente quer mais gente pensando e falando desse assunto. A gente é um estúdio, a gente não sabe quanto a gente quer crescer, mas está difícil não crescer. Porque realmente é um tema com muita gente legal e muita gente interessada. Então, queria agradecer vocês e vamos tirar uma fotinho. Mariana, já está aí. Ju, Gente, abre aí também para aparecer na foto. A Mari odeia aparecer nas fotos e por isso mesmo a gente pede para aparecer. Afinal, tem que ter alguma... Tirando Obrigado, aqui a foto, galera. Ju. 3, 2, 1. Sorriam. Boa, foi. Boa, gente. Obrigado demais. Tomara que tenha valido a pena. Um beijo e até os próximos encontros. Uma coisa que eu preciso falar também. A Algarant acabou de lançar o case escrito deles, para quem quiser. Vai lá no Instagram. Tem lá, né, Mari? Ou no LinkedIn? LinkedIn também. No LinkedIn, no Instagram, ou na Nove, no meu, acho que dos nossos estão lá. Mas tem um caso, tá super legal, super bem escrito, para quem quiser passar essa informação para frente. Beijos, boa noite. Beijão, pessoal. Boa noite. Até mais aí. Tamires vai por e-mail, sim.